Eu sou um trabalhador em busca de si mesmo, como todo trabalhador espírita, não é? Alguém compromissado com encontrar a própria harmonia, divulgando as belezas da doutrina espírita. Então é nessa condição que eu compareço aqui para compartilhar com vocês as reflexões a respeito dessa doutrina que nos consola, que nos orienta, que nos esclarece e que nos dá uma compreensão muito clara a respeito do fenômeno da vida humana e as nossas possibilidades dentro do percurso evolutivo, ensinando-nos a valorizar esta encarnação como uma oportunidade sublime de autoencontro, de melhoramento e de reconexão com o amor. A perspectiva da doutrina espírita é sempre a perspectiva da imortalidade da alma. E nesta ideia, nós estamos sempre analisando o ser humano sob a análise das vidas que se sucedem umas às outras e cada um de nós como um agente determinante do seu próprio destino. Alguém que é egresso de um passado de construções, de riquezas, de belezas e de necessidades. Alguém que caminha para um futuro de possibilidades, de realizações, de integração com Deus. E alguém que se encontra em um presente que integra estas duas realidades. Alguém que está em um processo de vir a ser, com algo já construído no interior, com muitas questões a resolver. E nesta realidade humana, natural, neste contexto de luz e de sombra, nesta dicotomia divina que se manifesta no atual estágio evolutivo que nos encontramos, a grande possibilidade da realização de uma maneira parcial e paulatina, ou seja, de acordo com aquilo que a vida pode oferecer a cada momento. A felicidade não é um destino que nós encontramos. A felicidade é o próprio caminhar da vida. A felicidade é cada passo, a cada etapa do percurso que é dado de forma consciente, com uma presença, com um sentimento de pertencimento, com uma inteireza. Porque o que cabe a nós na vida é a busca de harmonia e de inteireza. E assim, se a cada etapa desta jornada evolutiva nós vivemos aquilo que aquela jornada convida e aquilo que é necessário, nós vivemos a alegria de cada instante e nisso consiste a felicidade que é possível a todos nós. Quando Jesus disse que a felicidade não era deste mundo, se referia ao estado de planificação do espírito que verdadeiramente não pertence à Terra. É algo para o futuro, para uma realização ainda longínqua para nós, porque não estamos no estado de angelitude, estamos no estado de humanidade e ele já é suficiente. Ele já é rico, ele já é belo e já é cheio de possibilidades muito agradáveis e sublimes para o espírito. O estado de humanidade não é algo inferior, é algo natural dentro do percurso e é nele que nós encontramos a nossa realização divina no presente estágio em que estamos. E é exatamente por dar um passo a cada outro na humanidade que nós chegamos a esta divindade, cada dia mais plena, cada dia mais perene e mais permanente. Então nós vamos conversar hoje a respeito das emoções como uma das expressões deste percurso. Porque o que são as emoções? São as respostas, os movimentos que se fazem no nosso interior a partir de um estímulo. A palavra emoção, ela vem de moção, que significa movimento, e é de exterior, ou seja, é um movimento para fora. É a resposta que é gerada em nós para o ambiente a partir de um estímulo, seja uma visão, uma percepção, um sentido, seja uma impressão interna, uma ideia, um sentimento, uma análise, um raciocínio. Tudo isso move o nosso organismo, move de formas muito profundas, com raízes biológicas e psicológicas. Do ponto de vista biológico, toda emoção corresponde a uma produção neuroquímica. O nosso cérebro produz neurotransmissores e essas substâncias inerentes ao sistema nervoso atuam nos demais sistemas do organismo, gerando uma resposta. Assim, nós temos órgãos no nosso corpo físico que correspondem a cada emoção. Temos áreas do nosso sistema cerebral, sistema nervoso central, que são ativadas numa determinada emoção. Por exemplo, uma emoção de raiva, ou uma emoção de medo, ou uma emoção de alegria.
ou de tristeza, são movimentos. E isso tem uma determinada via neurológica. Vias estas, inclusive, que se tornam, de certa forma, automatizadas em nós. Porque à medida que nós mantemos um determinado padrão emocional de resposta à vida, nós criamos um circuito neurológico cerebral que se torna automático, uma via de ativação e uma via de recompensa que se torna um mecanismo que, ao menor gatilho ou ao menor impulso, ele se ativa ou dispara por si mesmo. E assim nós temos uma determinada reação. É por isso que tantas vezes parece que nós estamos sob o comando das emoções, porque as menores respostas as ativam, seja um estímulo de uma influência espiritual que conhece os nossos ganchos interiores e aí faz um gatilho específico, seja uma própria substância que a gente ingere, que ativa mais neurotransmissores que estão relativos àquela área, que também ajuda com que nós fiquemos mais responsivos, né? Por exemplo, nós sabemos que os carboidratos, que os açúcares, por exemplo, ajudam na produção de serotonina, substância essencial na via do prazer, da satisfação. Então, quando nós estamos mais tristes, que é uma emoção natural, nós comemos mais chocolate, nós comemos mais açúcar. E até uma boa referência, uma das muitas boas referências para a gente começar a se perceber. Aquilo dá uma falsa sensação de alegria, porque mexe com o organismo na produção neuroquímica, mas logo passa. E aí nós precisamos de novo chocolate, né? Aí ficamos alegres de novo, aí passa, aí precisamos de mais chocolate, aí ficamos alegres de novo e aí ficamos tristes permanentemente, porque engordamos, né? E aí já não tem jeito mais. Não adianta, porque o problema fica pior, a emenda fica pior do que o soneto. Assim, há uma resposta, uma via neurológica que responde por cada emoção. E, naturalmente, também há drogas que atuam neste organismo, fazendo alterações nestas vias e fazendo com que as emoções também sejam modificadas. E se vocês observarem a vocês mesmos, àqueles que estão ao redor e a nossa sociedade, vocês vão perceber que nós vivemos uma era de anestesia. A nossa sociedade atual vive uma era de fuga de si mesmo, uma era de crise de valores sociais, de valores morais, de exaltação do materialismo, de ressurgimento do espiritualismo de uma forma muito profunda, de uma busca permanente por sentido e significado de vida, mas também uma época de anestesia, porque a dor humana está muito grande. E na busca de respostas e de soluções para a dor humana, nós temos o hábito de uma hipermedicalização das nossas realidades. Assim, por exemplo, hoje as pessoas vivem a mínima tristeza e correm no médico para pedir o antidepressivo, para pedir a pílulazinha mágica da alegria, que resolva aquela emoção. Acontece que as emoções, elas além de serem naturais, elas precisam ser vividas. Quanto mais nós anestesiamos o corpo, mais longe nós ficamos de nós mesmos. Há substâncias naturais e há tratamentos mais condizentes com a natureza do corpo, que naturalmente não agridem tanto e ajudam-nos a lidar com as emoções. Mas anestesiar o corpo, buscando não fazer contato com as emoções, definitivamente não é um caminho de melhoria, porque não nos leva ao autoconhecimento, não dilata a consciência, não amplia a percepção de nós mesmos e, portanto, não nos ajuda. Por exemplo, o luto. O luto, que é o fenômeno psicológico natural decorrente de qualquer processo de perda, é algo que precisa ser vivenciado profundamente. A ele se segue uma sensação de tristeza muito grande. E é uma tristeza que precisa ser vivida, que precisa ser encarada, que precisa ser olhada. Se nós não olhamos para a tristeza, ela se converte em outros fenômenos, não é? A tristeza, diz Marta Medeiros, uma autora brasileira, é o quartinho do fundo aonde nós nos resguardamos para mexer nos nossos guardados. O quartinho do fundo é onde, aqui para vocês talvez o sótão ou o porão, ou para alguns a garagem, né? É o lugar onde nós vamos colocando tudo aquilo que a gente não sabe onde coloca, não precisa agora, já precisou, vai precisar, né? Já serviu, não vai servir mais, mas nós também a gente não quer jogar fora. E tem gente que não tem quartinho do fundo, tem um verdadeiro galpão, é ou não é? Vai jogando tudo lá para o inconsciente, vai guardando e acumulando na alma. O que acontece com o quartinho que vai se enchendo de coisas que a gente não utiliza?
Chega uma hora que, além dele transbordar, dá o quê? Peste, exatamente. Bicho, é ou não é? Começa a aparecer bicho, que é o símbolo daquilo que está acumulado. Assim também acontece com a nossa alma. Começa a acumular, 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 e quando nós não olhamos para aqueles conteúdos que estão acumulados, eles não deixam de existir. São sentimentos que nós vamos passando por cima, percepções, vontades próprias, interpretações, ideias, sonhos. Quantas vezes nós vamos deixando os sonhos de escanteio? Porque nós somos pessoas sérias, porque nós precisamos dar atenção para isto, porque o outro é mais importante, porque agora não é tempo, porque eu não posso ouvir o meu coração, porque eu não posso me deixar sentir. São tantos movimentos de negação que nos levam por vezes para longe de nós mesmos, que quando nós percebemos, aquele quartinho do fundo, aquele galpão já está tão cheio que ele começa a aparecer na forma de símbolos. Freud explicou este mecanismo de uma forma muito interessante. Ele disse, quando um determinado conteúdo não é olhado, e ele falou muito a respeito da libido, o conteúdo sexual que nos move, que Jung depois chamou de energia mental, ele dizia, se nós não olhamos para um conteúdo que é inerente a um objeto, este conteúdo não deixa de existir, mas ele, reprimido, faz com que o afeto se desloque daquele objeto para um outro simbólico. E assim nós temos as neuroses e os vários sintomas que o nosso universo psíquico faz a serviço daquilo que está ignorado dentro de nós. Então, assim, por exemplo, quando nós vamos não lidando com as nossas tristezas, com as nossas dificuldades, com aquilo que está dentro do nosso coração, nós vamos jogando lá para este porão do fundo, muitas vezes isso aflora na forma de sintomas. Sintomas, por exemplo, como a depressão, como a síndrome do pânico, como a angústia, como as fobias. Por exemplo, uma fobia de barata. A barata, todo mundo sabe que é um animal que não gera nenhum risco verdadeiro. Não é um bicho que morde, não é um bicho que avança, é ou não é? Mas é um bicho asqueroso. E para todos nós, em todas as culturas, é um bicho que está ligado ao símbolo de falta de higiene, a algo que é perigoso. Se eu tenho um sentimento ou um conteúdo dentro de mim que eu não olho, que é da mesma natureza e eu não encaro, então eu posso projetar naquela barata aquele contato com aquele sentimento. E na hora que a barata aparece, eu tenho uma crise de pânico. O medo é da barata? Não. O medo é de fazer contato com aquele conteúdo asqueroso que está dentro de mim. Às vezes um sentimento de ódio, de vingança, uma raiva profunda, uma mágoa, algo que foi armazenado ali na alma durante tanto tempo, sem consideração, e que agora se projeta na forma de um símbolo, que apresenta-se ali como uma fobia. Isso por quê? Porque nós não fomos olhando de uma forma lenta e vagarosa para as coisas na medida que elas se apresentam, e aí a gente sabe o que acontece. É igual a cozinha de casa, muito simples. A gente vai deixando acumular a louça, vai juntando, vai juntando, vai juntando, de repente você olha para aquela cozinha e fala assim, né? Não tem a mínima ideia para onde eu começo. Também na alma é assim, nós vamos deixando guardar, acumular, e de repente nós temos um outro fenômeno maior que se impõe, requisitando uma determinada atenção. Então as emoções são como um rio. Se o rio flui de forma natural, ele alimenta a margem e serve à vida. Ele gera vida nas suas margens, porque à medida que o fluxo do rio flui, ele vai gerando alimentação para tudo aquilo que está ao seu redor. No entanto, se nós colocamos um obstáculo neste rio, nós temos dois problemas. Nós temos uma zona de acúmulo e temos uma zona de falta. De onde tem o obstáculo para a fonte, nós vamos ter acúmulo. E ali vai ter enchente. A enchente mata a vida. E dali, do obstáculo para frente, nós vamos ter falta, vamos ter seca. E a seca também mata a vida. Quando as emoções fluem de forma natural, elas vão gerando um movimento na alma. E este movimento vai fazendo-nos ter ações, atitudes. As emoções não necessariamente nos mostram algo positivo, algo belo a nosso próprio respeito. Podem nos mostrar questões muito difíceis a respeito de nós mesmos. No entanto, nos ajudam a fazer uma ampliação de consciência e uma percepção muito grande ao nosso próprio respeito. Então, a tristeza, por exemplo, a tristeza precisa ser encarada, ela precisa ser olhada, nós precisamos olhar para a tristeza e dizer assim, o que é que eu sinto quando eu sinto tristeza? O que é que se move em mim quando eu estou triste? Eu estou triste devido a quê ou para quê? Qual interesse na minha alma não está sendo atendido?
Qual insatisfação se apresenta no meu coração? O que pede a minha vida que eu não considero? Que movimento contrário a mim mesmo eu faço que se instala aqui através deste sintoma, através deste termômetro que é a tristeza? É um fenômeno que nos leva a uma autopercepção. E se eu indago a mim mesmo a respeito disto, eu posso olhar para aquilo que está por debaixo da tristeza. Aquilo que é um movimento que leva aquele movimento de superfície, porque as emoções são superficiais, né? Eu costumo perguntar assim aos meus pacientes, a respeito de raiva, por exemplo, o que você sentiu quando sentiu raiva? Geralmente os pacientes respondem assim, o que eu senti? Senti raiva. Bem mineiro, né? Uai, o que eu senti? Senti raiva, e agora estou com raiva de você me fazer uma pergunta tão besta dessa. Porque quando a gente está com raiva, está com o quê? Está com raiva, mas a raiva é muito superficial. A raiva é só a ponta do iceberg. Eu sinto raiva porque eu me sinto desconsiderado, eu sinto raiva porque eu sinto passado para trás, porque eu não fui ouvido, porque eu não fui respeitado, porque tem tantos porquês que são verdadeiramente importantes que se a gente fica só na raiva, a gente não faz movimento nenhum. Então a raiva é só uma sinalização, só a fumacinha saindo da chaminé dizendo que ali tem fogo. O que importa é conhecer a lenha que alimenta a fogueira e não o fogo que gera a fumaça. Ele é só um efeito, um fenômeno natural de combustão daquilo que está ali para ser naturalmente queimado, não é? Assim, se eu olho para as emoções e me permito viajar para dentro de mim mesmo, muitas vezes com ajuda profissional para poder conseguir olhar isso bem, né, com uma atenção fraterna no grupo espírita, ou com uma ajuda de um livro que me esclareça a respeito de um determinado assunto, ou com uma palavra de um amigo que me acolha, então é possível que o autodescobrimento e a autopercepção se faça. E aí a reforma íntima é possível. É uma ilusão achar que reforma íntima é um movimento de superfície. Reforma íntima, renovação moral, transformação pessoal, como a proposta pelo Espiritismo, é um movimento de profundidade, fruto de autoconsciência. Só é possível quando o espírito olha para si mesmo com muita coragem. E coragem, via de regra, significa o movimento do coração. Cor agis, ação pelo coração, não é? É um movimento que necessita ser guiado pelo íntimo, pelo interno, para olhar para si mesmo e ver como aquilo se expressa e se manifesta na vida. Quando nós fazemos reforma íntima de superfície, nós decoramos padrões e tentamos introjetá-los na nossa vida sem fazer conexão com a nossa particularidade, com a nossa singularidade. Não funciona. Por exemplo, se eu quisesse ser humilde como era Chico Xavier, como era Madre Teresa de Calcutá, como era Francisco de Assis ou qualquer outro, não adianta eu olhar para estes símbolos morais elevados e tentar imitar as suas vidas. Porque essa é a forma de humildade que eles deram conta, que se construiu nos séculos. Mas eu posso olhar para eles como símbolo, entender o que os moveu e falar para mim mesmo como é que se aplica na minha vida. Qual é o papel do orgulho na minha existência atual? Como é a vaidade? Como é os movimentos que me levam a alienar de mim mesmo? Eu posso me inspirar e então aplicar. E aí a alquimia da transformação pode se fazer através da decisão moral, quando a gente olha para dentro da gente. E isso inclui, inclusive, aceitar e acolher a nossa sombra. Aquela parte não amada, não resolvida e não conhecida de nós mesmos, que inclui não só todos os aspectos aparentemente negativos, mas também todos os aspectos positivos que nós desconhecemos a nosso próprio respeito. Jung dizia assim: uma pessoa não se torna iluminada ao imaginar formas luminosas. Uma pessoa se torna iluminada ao tornar consciente a escuridão. É muito belo o que ele está falando, porque ele está falando do acolhimento da sombra, dentro da visão da psicologia analítica, que significa esses aspectos não reconhecidos de si mesmo. Somente a partir deles nós podemos caminhar para uma aceitação completa. Quando nós queremos virar pessoas espiritualizadas da noite para o dia, ignorando a nossa figura humana, sem querer viver emoções, então a partir de hoje eu perdoo a todos, eu não vivo mais raiva. Não é? E aí a gente finge que está tudo resolvido, que aquele processo já se fez, que está tudo muito bem, e a gente vira vaquinha de presépio, dizendo sim para um, sim para outro. Morro de medo daquelas pessoas de voz mansa que respondem sim para todos. É um vulcão. Um vulcão prestes a entrar em erupção. Na hora que estoura, é lava para tudo quanto é lado. Por quê? Porque é aquela coisa reprimida, não resolvida dentro de si. Adora aquelas que explodem.
aquelas que mostram o que sente, coisas, porque essas têm que aprender a baixar o fogo, mas manifestam, sabem lidar com aquilo que move, aquilo que está dentro de si. Então esse processo de autoconsciência, ele requer aceitação e ele requer uma análise própria da vida. Eu sou orgulhoso. Então como que é o orgulho na minha vida? É um padrão familiar ao qual eu estou vinculado e repito por amor? É uma situação que eu trago do passado e que agora sustento? É uma sensação de baixa autoestima que está aqui por trás? É um valor que eu não consigo tomar da minha família e no meu valor real, e então eu busco no mundo? Aonde é que está a raiz deste orgulho que agora se manifesta? Existem múltiplas e distintas causas. Sem que se olhe aí, isto não é possível que a humildade seja verdadeira, porque humildade, via de regra, significa reconhecer o seu lugar no mundo e na vida. Humildade não é ter aquela voz mansa, tranquila, como os aparentes santos. Isto é uma expressão de humildade daqueles que estão muito bem resolvidos no tempo. Humildade é você saber onde você está, o que você precisa fazer. E reconhecer que ali, aonde você está e no que você precisa fazer, quais atitudes são necessárias. Não é? Não dá para distintas posições e ocupações ocuparem a mesma expressão, padronizada. Quanto mais nós queremos padronizar, mais nós amputamos. Há um personagem na mitologia grega, por nome Procusta, que é muito interessante porque é um símbolo destes movimentos da alma. Procusto vivia na Serra de Eleusis, depois foi derrotado por Teseu, e ele era um salteador, ou seja, ele vivia roubando as pessoas e sequestrando as suas vítimas. E ele tinha um estranho castigo. Ele levava as vítimas para a sua casa, tinha uma cama de ferro, deitava as vítimas na cama de ferro. Se elas fossem maiores que o leito, ele cortava um pedaço. Se elas fossem menores, ele esticava. É só lenda, tá, gente? Então, Procusto é uma representação. Representação de quê? De todas aquelas padronizações da alma, aqueles pacotes que nós fazemos para sentir-nos seguros na vida, em que nós encaixamos as coisas, as situações e as pessoas. E aí, nós vamos colocando as situações ali. Se elas cabem naquela cama, a gente deixa. Se não cabem, ou a gente deleta um pedaço, né? Amputa um pedaço, ou então estica para caber. É preciso olhar para estas circunstâncias, porque isso é muito realizado no dia a dia da nossa vida, sem que a gente tenha uma percepção, às vezes, mais dilatada de como é que isso se manifesta e como é que isto nos guia. Assim, o processo de autoconhecimento é um processo de maturidade, de análise corajosa de si mesmo, de análise honesta, de expressão emocional, de reconhecimento daquilo que se é, daquilo que se está, da forma como se encontra e, sobretudo, compromisso consigo mesmo. Jesus deixou muito claro que o alto amor é a base para o amor ao próximo. Aquele que não se ama não sabe como amar ao próximo. Quando nós damos ao outro algo que nós não temos, nós não damos amor verdadeiro. Nós damos uma solicitação desesperada de afeto, com medo de sermos recusados também por aquele outro, possivelmente porque já fomos recusados antes, não é? Às vezes na primeira infância, às vezes no passado espiritual e, sobretudo, por nós mesmos. Quando nós não nos damos o amor que devemos ter, nós buscamos este amor fora, desesperadamente. É por isso que a gente, muitas vezes, vive situações tão dolorosas. E quando a gente pensa em fazer reforma íntima de superfície e não encara essa circunstância, a coisa fica muito difícil. Não sei se vocês já viram espírita diante de abandono afetivo, já repararam? O espírita é muito bem resolvido, não é, gente? Então, por exemplo, um espírita é abandonado pelo seu afeto. Na semana seguinte descobre que o afeto está com outro ou com outra. Aí bate o joelho no chão como cristão verdadeiro que é e ora: Senhor Jesus, rogo a Ti as bênçãos para o novo casal que acaba de se formar. É ou não é? Para que sejam felizes e tenham paz e tranquilidade. Não é assim não, gente? Os espíritas brasileiros são. Não é não? Vocês vejam,
O nosso sentimento de falta, o nosso sentimento de carência fundamental, aquilo que vem lá do berço, vem do passado espiritual, aquela falta de alto amor, a falta de conexão com os nossos pais, com as nossas fontes, faz com que nós tenhamos uma sensação de falta que é atualizada por qualquer movimento de abandono afetivo. E então toda aquela carga é projetada no outro como se fosse o responsável por aquela situação. E então as mágoas se estabelecem, as dificuldades criam. Se nós olhamos para aquela dor, que é a dor do luto, é a dor que traz tristeza, é a dor de uma emoção ali que mostra-nos a nossa própria falta, nós podemos nos dar aquilo que é necessário, não é? Tudo passa. Aliás, hoje eu tive uma experiência muito interessante. Fui tomar banho na casa onde eu estava hospedado e o banheiro encheu de como é que chama isso? Fumaça, vapor? Encheu de vapor. E então apareceu uma frase no vidro. Parecia um fenômeno espiritual. This too shall pass. Isto também vai passar, né? É muito interessante isso. Eu lembro que eu ouvi esta frase, que não aparece também à toa nos espelhos da nossa vida, né? E mostra-nos exatamente este momento. Tem horas que diante das emoções e das coisas que existem, é preciso que a gente apenas olhe para aquilo e diga para si mesmo: calma, paciência, isso também vai passar. Ninguém está desamparado. E olhe corajosamente para o que aquela emoção quer manifestar, sem fugir daquela dor, sem fugir daquela dificuldade. Por exemplo, uma emoção muito, às vezes, complexa de se lidar é a emoção da raiva, não é? E toda emoção, ela pode ser, como nós dissemos na figura do rio, ou acumulada ou exaltada. Então, a emoção, quando ela vem natural, ela ajuda. Quando ela é acumulada, ela gera um problema. E quando ela está em falta, ela também gera um problema, não é? A raiva, por exemplo, é natural. Mas a raiva pode ser acumulada ou pode ser negada. Quando nós negamos a raiva, o que é que nós temos? Quando nós não vivemos a raiva, qual é o fenômeno que se passa na nossa alma? Antes da enfermidade, fenômeno psicológico. Leva à enfermidade mesmo, mas antes dela. Frustração, angústia. Isso são fumacinhas. Depressão? Não. Raiva acumulada é o quê? Não, medo é outra emoção natural. Tristeza também é outra emoção natural. Violência é raiva. A violência vem da raiva acumulada. Exatamente. Mágoa. Em toda mágoa tem raiva acumulada, que é o rancor, né? Em toda mágoa tem raiva acumulada. E quando a raiva é exacerbada, ela vira violência, vira agressividade. A raiva é natural, a agressividade e a mágoa são doenças. Porque a agressividade, nós projetamos a nossa raiva no outro, como se o outro fosse responsável pelo nosso movimento interior. Não é. Porque por mais que eu tenha raiva de alguma situação, e por mais que essa situação seja real, ela é uma resposta a um movimento que é de uma relação, e relação tem sempre dois lados. Sou eu quem respondo ao meu lado da relação, nunca o outro. O outro pode me provocar à vontade. Jesus, em algum momento, vivenciava perturbação? Não, porque ele estava sereno permanentemente, foi provocado o tempo todo, é ou não é? Então, quando a gente é provocado e se sente provocado, está mexendo nas nossas feridas. E as nossas feridas, elas às vezes são profundas. Eu me lembro, inclusive, uma vez que eu fui comprar uma camisa, na porta da loja encontrei com uma amiga que era psicóloga e entrando comigo, nós começamos a ser muito bem atendidos por um atendente da loja. E não tinha a camisa que eu queria, mas o atendente era um bom atendente. O bom atendente é aquele que te constrange, você não tem coragem de sair da loja de tanta boa atenção que ele te dá. É ou não é? Logo eu estava no provador com 4 camisas que eu não queria. E aí, tinha tempo, estava à toa, provei a primeira camisa e saí do provador. Na hora que saí do provador, ele estava conversando com essa amiga, que era psicóloga, e eu me dirigi a ela e perguntei: e aí, como é que ficou? Antes que ela pudesse responder, ele se adiantou e respondeu: ficou muito boa, olha aqui o caimento e tudo, aquela coisa toda de vendedor. Eu, com um sorriso daqui até aqui, respondi para ele no maior bom humor daquela tarde: sua opinião não vale, sua opinião é suspeita. Normal, não é? Uma fala dessa? Para que eu fui falar isso? Esse homem passou a próxima meia hora fazendo terapia grátis com aquela psicóloga.
Para falar que era uma pessoa confiável, que era filho de diplomata, que tinha vivido na Europa, que sabia o que dizia, que era uma pessoa respeitável. E falou, com raiva. Por quê? Porque sem querer aquela minha frase cutucou uma ferida. É como se fosse assim, a gente chama uma pessoa, se o ombro dela está intacto, ela vira e olha, pois não, mas se aqui embaixo tem uma ferida, aquele cutucão gera uma dor e ela reage naquilo. Ou seja, nós somos responsáveis pela nossa dor, por aquilo que está em nós. Por isso eu costumo dizer uma frase muito simples: incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Simples assim. Se incomodou, se mexeu com você, mexeu com coisas que são suas, ainda que o outro tenha querido te provocar. O outro pode ter intenção maldosa, o outro pode ter agressividade e pode inclusive conhecer a sua ferida e estar lá, né, cutucando. E tem gente que cutuca mesmo, cutuca, abre o dedo e roda. Com maldade. Existe isso mesmo. Mas se está doendo porque tem uma sensibilidade. Então não ajuda nada a ficar acusando o dedo agressor. Sim, olhar com sensibilidade para aquela ferida, para que aquilo possa ser vivido de uma forma honesta. Então a raiva, para não virar agressividade, ela precisa nos ajudar a ver o que é que ela sinaliza. Ah, eu estou sentindo raiva porque aquela pessoa me desconsiderou e mexeu com o meu sentimento de abandono, com o meu sentimento de falta, com o meu sentimento de menos-valia. Então eu preciso tomar atitudes comigo mesmo para que eu possa me sentir valorizado, respeitado e considerado. Que não significa convencer o outro disso, mas eu mesmo me tratar desta forma. E, na hora certa, me posicionar dentro daquela relação. Me posicionar da forma adequada, porque a gente se posiciona da forma indevida. Quando a gente fica incomodado, ao invés da gente botar limite para o outro da forma adequada, que é assim, estendendo a mão e dizendo, para que aqui tem um limite, daqui para cá você não pode passar, daqui para cá você me invade, daqui para cá é o meu espaço vital. Em vez da gente fazer assim, a gente faz assim, ó. Não é? Com um murro na cara, o outro rola a escada abaixo, e aí começa o revide, e aí vai as situações que vão se agravando cada vez mais, porque gera um movimento de violência. Talvez por isso Jesus tenha dito, reconciliai depressa com teu irmão enquanto estás a caminho. Porque senão ele pode te apresentar para o juiz te apresentar ao ministro, o ministro te põe na prisão. E não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Se nós entramos nos movimentos de violência, nós permanecemos em vinculações doentias que se repetem encarnação após a encarnação, até que nós reestabeleçamos o quê? O amor dentro daquelas relações. Porque Deus foi muito esperto. Deu um golpe na gente daqueles. Ele fez a vida de uma forma simples. Ou nós amamos, ou nós amamos. Exatamente. Ele deu duas opções. Ou amar, ou amar. Se você ama, você se vincula diretamente. Definitivo. E se você não ama? Vincula do mesmo jeito. Até aprender a amar. Só que se vincula em relações, muitas vezes, dolorosas. Então é mais fácil aprender a amar mais rápido, né? Aprender a amar direto. Aprender a amar sem subterfúgios. Lembrei de um caso. Vou contar. Relação conjugal. Aqui nos Estados Unidos vocês não tem problema com isso, né? Mas no Brasil tem muito. Então lá, as mulheres por vezes, ou os homens, mas mais as mulheres, costumam dizer assim, vou aguentar esse traste até desencarnar. E depois nunca mais quero ver. Vocês já ouviram alguma coisa assim? Acontece muito, né? Então lembrei de um caso desses, em que as vinculações nos mostram como que há sabedoria na vida. Eu fiz parte de uma casa espírita que leva por nome uma mulher que era uma mineira arretada. Mineira arretada é aquela mistura de mineira com baiana, de fibra, de garra, que sabe fazer e acontecer. Vocês imaginam que essa mulher nunca recebeu um salário mínimo brasileiro, e ela teve 6 filhos, adotou mais 3 casais de idosos e dava sopa para a comunidade. Era daquelas mulheres que sabiam fazer, né? E esta mulher era casada com um homem, e este homem se chamava Seu Dema. E o Seu Dema, de fato, era o Dema. E os dois viviam em pé de guerra, né? E o Dema, eu falo que não era um homem muito esperto, não, porque um dia ele falou com ela, ou seu trabalho social ou eu. Antes que ele acabasse de falar, as roupas dele já estavam voando pela janela. E ela mandando ele buscar lá fora e só voltar para dentro na hora que prendesse a respeitar o trabalho social que ela fazia. E um dia ele levantou a mão para bater nela. Ela era uma médium de efeitos físicos.
Então, para a mulher, a gente não levanta nenhuma mão, mas para uma mulher médium de efeitos físicos, isso é suicídio completo. Na hora que ele levantou a mão para bater nela, ela não era espírita, viu? Diga-se de passagem. Na hora que ele levantou a mão para bater nela, o mentor espiritual dela incorporou, com uma mão levantou um armário, e Kardec explica esse fenômeno no livro dos médiuns. O fluido do perispírito do médium associado ao fluido do perispírito do espírito cria uma combinação fluídica que envolve o objeto e anula o peso da gravidade. Com uma mão, levantou um armário, jogou em cima do homem e disse para os filhos: ai de quem tirar ele aí de baixo, vai se ver comigo. Que é para ele aprender que para a mulher nós não levantamos nenhuma mão. Era só um gesto de proteção à maneira dos cultos que ela praticava, da mulher que era muito compromissada com o bem. O fato é que ele nunca mais levantou um dedo para ela, não sei porquê. Nem podia nem ouvir falar o nome do mentor, que morria de medo. Eu fico pensando, esse era o mentor. Se fosse o obsessor que tivesse incorporado, tinha ido na cozinha, pegado a peixeira e resolvido a situação, né? O fato é que os dois viviam em pé de guerra e ela dizia assim: vou aguentar esse homem até desencarnar porque eu não quero ver nunca mais. E ela desencarnou jovem. Desencarnou jovem com cardiopatia chagásica, doença de Chagas, uma doença típica do interior de Minas e da pobreza também. E a primeira mensagem que ela mandou para o filho, através de Chico Xavier, ela dizia assim: meu filho, agradeço a Deus a oportunidade misericordiosa de retornar à vida física com seu pai. O filho pensou: não é mamãe, é obsessor. Chico, dessa vez, falhou. Mas ela prosseguiu na mensagem: porque do outro lado de cada vida tive acesso aos laços que nos unem aos séculos e pude perceber que temos retornado consecutivamente à vida física sem verdadeiramente aprendermos a nos amar. Daqui para frente, ser-lhe-ei protetora espiritual. E se tornou verdadeiramente uma mulher com a mesma garra e fibra que defendia as crianças, os idosos e a comunidade, se tornou uma protetora. E ele continuou o Dema, do mesmo jeito. Quando ele foi desencarnar, os espíritos estavam preocupados com ele, porque ele poderia fazer sintonia com os espíritos inferiores. E então eles bolaram um plano para socorrê-lo. É interessante, porque por vezes nós falamos em socorro espiritual como se dependesse do nosso merecimento. O socorro e a misericórdia divina não dependem do nosso merecimento. São lei da natureza. É vida que vibra em nós. E nós somos socorridos muitas vezes muito mais pelo merecimento dos outros do que pelo nosso próprio. Porque isso não nos isenta das nossas lutas de autoencontro e de melhoramento pessoal. A misericórdia é lei divina, disponibilizada 24 horas por dia. Assim, esse homem estava sendo socorrido muito mais pelos méritos dela do que dele. Mas como ela tinha débitos com ele, os méritos dela eram usados a serviço dele. Vocês vejam como que a lei é feita de uma forma intrincada, que você ou ama ou ama. Foi um golpe que Deus deu. E aí, eles bolaram um plano para fazer aquele processo dar certo. Primeiro, eles tinham que evocar na memória dele uma lembrança positiva, algo que fosse satisfatório. E então, viram nos arquivos da memória dele que o momento do casamento era um momento de muita felicidade. Naquele dia ele estava inteiro, ele estava ali verdadeiro e presente. Então o que eles fizeram? Eles plasmaram no plano astral um ambiente semelhante àquele que ele se casou. Plasmaram para ela a roupa que ela utilizava no dia do casamento, que era uma roupa muito simples do interior, né, de Minas Gerais, de uma mulher pobre, e despertaram-no magneticamente. Nós sabemos que o passamento, como descreve Allan Kardec no primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, é um fenômeno que depende da natureza do espírito, ou seja, tem a sua duração, tem a sua forma, tem o seu conteúdo, a depender da qualidade de vida vivenciada, da maturidade, daquilo que foi semeado. E aquele homem naturalmente estava no sono agitado da perturbação, levando a um tempo. Então os espíritos o despertaram, induzindo-o magneticamente a um retorno à vida espiritual. E quando ele retorna, então, e abre os olhos, ela está diante dele com as mãos estendidas e lhe dizendo: desperta, Dema, que nós estamos casados novamente, em nome de Jesus. Pegou-lhe nos braços e lhe levou para uma zona de tratamento espiritual. Porque é da natureza da lei que aqueles que caminharam mais retornem para socorrer aqueles que caminharam menos. Então, quando nós nos vinculamos na rede sucessiva de vinculações doentias, nós permanecemos vinculados da mesma forma, mas adiando a felicidade, adiando a alegria, porque permanecemos como se fosse o cachorro rodando atrás do próprio rabo.
Muitas vezes só repetindo ciclos, não é? Há pessoas que repetem experiências mudando personagens, mas o enredo é o mesmo, sem dar aquele salto quântico de transformação, de mudança interior. Por quê? Porque não faz o autoconhecimento essencial. Assim, a raiva, quando ela não é olhada, quando nós não olhamos para as feridas que estão em nós, elas levam naturalmente a essas vinculações que não nos ajudam até que a gente aprenda a amar e possa então passar para outra etapa fundamental. Mas também negar a raiva não ajuda em nada. Negar a raiva leva aos fenômenos da mágoa, e a mágoa é extremamente doentia. Quem aqui, além de mim, tem mágoa? Levanta a mão que eu gostaria de saber. Uns 10. Uns 10%. Sabe o que isso significa? Que tem 10% de consciente e 90% de iludidos. Sabem por quê? Porque a mágoa é um fenômeno natural na vida humana. A mágoa, ela vem do fato que nós não lidamos com as nossas emoções. E cada um de nós tem pequenas mágoas, pequenos desconfortos. Acontece que alguns têm mágoas muito grandes e outros têm mágoas tão pequenininhas que nem fazem contato com elas. Mas a mágoa aparece como expressão da raiva contida diante das nossas idealizações frustradas, interesses não atendidos, vontades não realizadas, presença não considerada, valor não recebido. Tudo isso gera em nós um sentimento de raiva. E a raiva, portanto, é só um termômetro que nos mostra que algo ali se moveu. Se é positivo ou não, depende da nossa análise. Por exemplo, se eu tenho um desejo de controle e eu tento controlar as pessoas e as situações, se as pessoas se colocam um limite para mim dizendo você não pode controlar, essa situação está para além das suas possibilidades, o que aparece? Parece raiva, mas aquela raiva não me mostra algo positivo, ela me mostra que eu preciso olhar para a minha necessidade de controle. E a gente sempre tem necessidade de controle do outro quando a gente não tem fé na vida, né? Quando a gente tem necessidade de ser importante. Quando a gente não olha para aquilo que é verdadeiro. Porque aquele que tem fé e confiança na vida não precisa controlar nada. Apenas se entrega. Se entrega para deixar que a vida flua, para deixar que a vida seja. Mas quando nós exigimos que os outros sejam como nós queremos que sejam, ou que as circunstâncias se guiem por aquilo que a gente acha, nós estamos nos colocando como padrão da vida. Na incompreensão de que a vida tem o seu próprio padrão e que o outro tem a sua individualidade, não é? As mágoas, portanto, elas são realidades em nós. E as mágoas geram muitos efeitos. Elas fazem uma alteração na nossa vida psíquica, uma alteração na nossa vida emocional. E elas geram muitas complicações, por vezes, depois de longo tempo. Um companheiro chegou uma vez em casa e encontrou a sua sogra octogenária chorando. E perguntou a ela: Dona Fulano, o que está acontecendo? E ela falou: ah, meu filho, foi o fulano que fez isso, isso, isso. Fulano era, claro, era o marido, né? 90% das vezes é. E então o homem ouviu aquilo e perguntou: mas o seu fulano fez isso, isso e isso com a senhora? Não combina nem com a sua relação, nem com o perfil do seu fulano, nem com a idade de vocês, nem com nada. Ele imaginou: será que esta mulher está demenciando? Será que está surgindo algum fenômeno de delírio, de alucinação, de interpretação equivocada da realidade? E então devolveu a pergunta para ela: mas o seu fulano fez isso, isso e isso com a senhora? Ele falou: fez, meu filho, mas não se assuste não, isso foi há 28 anos atrás. Significa que aquela mulher estava acumulando na alma, há 28 anos, aquelas situações. Raivas, sentimentos contidos que fazem igual semente. Vão criando raiz, vão se estruturando e dão outras iguaizinhas. Dali a pouco, aquela coisinha que era pequena, você já nem sabe mais como é. Você já vivenciaram essa situação? De deixar uma coisa pequena crescer, depois você já nem sabe mais onde é que está o fio da meada para poder resolver? Né? Porque se associa, vai criando um bolo. Agora, se você lida com a sua emoção de forma natural a partir de cada momento que vai acontecendo, se você se dá tempo para poder olhar, para poder sentir, para poder perceber o que se passa dentro de você, as coisas não chegam neste movimento, não é? E para isso precisa o quê? Precisa ter diálogo, precisa estabelecer uma relação de franqueza emocional. Porque mulher é uma coisa incrível, né? Não sei se vocês já repararam. Nós homens invejamos a capacidade mnemônica das mulheres. A memória é uma coisa
Incrível. É capaz de 10 anos depois falar assim, porque naquela noite de 24 de janeiro de 10 anos atrás, quando você estava com aquela camisa roxa, não é? Você disse isso, isso e isso. Aliás, eu tenho um amigo que diz assim, com a minha namorada, eu tenho que discutir por etapas. Eu disse para ela, você fala, eu respondo, você fala, eu respondo, senão depois já nem sei mais do que nós estamos discutindo. Tamanha capacidade de evocar situações diferentes. Porque nós vamos deixando acumular, vamos deixando passar, e aí de repente, quando explode, aquilo vem com a agressividade. E aí sai de um polo para outro. Porque geralmente um pêndulo, quando sai de um polo, vai para o polo oposto, né? Antes de entrar na via do equilíbrio. Isso é muito interessante, né? Aristóteles, no livro Ética Nicômaco, ele diz que um arco envergado em uma determinada direção, quando soltado, ele faz um movimento natural para o polo oposto antes de voltar ao movimento de equilíbrio. Ou seja, há um movimento natural de exageração. E é por isso que muitas vezes uma pessoa que é muito materialista, quando vira espiritual, vira muito espiritualista e entra, por vezes, até no polo do fanatismo. Sai da negação para o fanatismo, até encontrar o meio termo, o caminho do equilíbrio. Isso é natural. São fases que às vezes são vivenciadas, fenômenos psicológicos que se passam. Então, se as mágoas vão sendo acumuladas muito tempo e aquelas emoções não são consideradas, quando são libertas, elas vão para o polo oposto. E é interessante porque na fase em que elas estão ocultas de nós mesmos, elas são um pasto cheio para a obsessão. Os espíritos conhecem aquilo que está acumulado dentro da gente, porque é vibrado. Nós podemos não dizer, podemos até mesmo não fazer contato, mas aquilo está gravado dentro de nós. E se nós não olhamos para aquilo, então a sintonia se estabelece de forma natural sem que a gente tenha controle. E eles passam a nos comandar como fantoches. E aí quando nós vemos, o processo já está grave. Porque está alicerçado em nós, na nossa própria capacidade. Então a mágoa é um fenômeno natural que vem quase que como um padrão cultural, nessa cultura nossa que nega a individualização, que massifica as pessoas, que não favorece o autoconhecimento, que gera produtos padronizados, que gera respostas prontas de comportamento, né? Que é uma cultura universal hoje em dia, sobretudo a ocidental, a oriental também, mas com ilhas, né, de respiro aí no meio disso, que são os pensamentos que libertam, e é necessário que a gente faça uma crítica para saber como a gente se posiciona diante dessa circunstância. Shakespeare dizia que guardar mágoa é beber veneno desejando que o outro morra. O veneno atua onde? Naquele que guardou. E é natural. E vai gerar muitos efeitos ali, como nós vimos com essa mulher 28 anos depois. Eu lembro, inclusive, de um caso de um pai que viu seu filho muito agressivo e muito incomodado com os amigos de escola diante daquilo que eles faziam com ele. Ele sofria bullying e o filho estava verdadeiramente com raiva por conta daquelas situações. E o pai, antes de ajudá-lo a olhar para a questão de uma forma mais plena, ajudou-o a ver a respeito do fenômeno da mágoa que ele estava acumulando. Levou-o para o quintal, mostrou-lhe uma parede branca, muito bonita, deu-lhe um saco de carvão e disse: "Está com raiva, meu filho?" "Sim." "Então pode descarregar naquela parede. Para cada carvão você imagina que é um companheiro seu." Eu fiquei com dó do companheiro, né? Imagina as vibrações que chegaram, não é vibrações, né? As vibrações que chegaram para os outros. O fato é que o menino descarregou o saco de carvão na parede branca e, ao final, o menino se sentia aliviado, porque é uma técnica da psicologia de catarse emocional, você colocar para fora, né? Tem pessoas que rasgam um catálogo de telefone para poder expressar, e é efetivo. Se você precisar descarregar, em vez de descarregar no outro, descarregue dessa forma que é bom. Faz a catarse, pelo menos para botar para fora aquela raiva contida. Mas evite mentalizar o outro, porque senão o outro vai receber essa carga toda. Nós sabemos que o pensamento viaja ao universo com uma força superior à da luz e atinge os seus alvos, independente da distância, porque o fluido cósmico universal é o transmissor das ondas mentais que viajam a vida com uma exatidão muito grande. Assim, aquele jovem estava aliviado. E o pai disse para ele: "Está aliviado?" "Sim." O pai observava de longe. Disse para ele: "Está aliviado?" "Sim." "Então, observe a parede."
agora está toda marcada. E estas marcas, meu filho, levam tempo. Talvez seja preciso que você pegue o pano e comece a limpá-las para ver a dificuldade que é para que elas saiam da parede. Mas muito mais que isso, disse o pai, é preciso que você se olhe no espelho. E quando o filho se olhou no espelho, ele percebeu que a parede estava toda riscada, mas ele era pó de carvão do alto da cabeça à planta dos pés. É a representação deste movimento, não é? Quanto mais nós acumulamos na alma essas circunstâncias, vibrando para o outro, achando que não nos atinge, mais age em nós. É o veneno que Shakespeare dizia, que vai gerando efeitos, doenças orgânicas, etc. Então é importante que a gente caminhe para o perdão, porque o perdão, ele é a linguagem universal da vida. Não há outro caminho senão o do perdão. Jesus disse que perdoai 70 vezes 7 porque ele sabia que o perdão é o único caminho possível. Mas o perdão não é um fenômeno que você ignora aquilo que foi realizado. O perdão é exatamente o mesmo caminho de honestidade emocional e de renovação que você necessita ter à medida que as emoções vão acontecendo. Para perdoar é preciso metabolizar. E para metabolizar é preciso digerir. Você não come uma maçã e esta maçã vai com seus pedaços grandes para a corrente sanguínea, porque isso pode causar uma embolia. Qualquer mínimo pedaço entope ali uma via circulatória e você tem uma embolia. O que acontece é que você mastiga a maçã, engole a maçã, sofre a ação do suco digestivo e quando chega no intestino, ela já está nos nutrientes, então pode ser absorvida. As emoções também são da mesma natureza. As mágoas, as circunstâncias, elas precisam ser degustadas, sentidas, absorvidas. Então, diante das coisas, nós podemos nos perguntar, o que eu estou sentindo? Diante desta mágoa, o que eu sinto verdadeiramente? O que meu coração me pede que seria o meu desejo nesse instante? Aonde mexe em mim? Qual ferida que dói no meu coração? Qual é a minha corresponsabilidade diante dessa circunstância? Porque nós só olhamos a responsabilidade do outro, mas todo ato agressor tem dois lados. Precisa ser olhado responsabilidade e corresponsabilidade. Qual é o meu papel nisso aqui? Como eu ajudei? Como eu construí? E então, aquilo pode começar a ser digerido. Tem essa e aquela responsabilidade que é do outro, inerente ao outro, mas na verdade, se eu não tivesse falado isso, se eu não tivesse feito dessa maneira, se eu tivesse comunicado aquilo, ou se eu tivesse me expressado emocionalmente de uma forma mais honesta, talvez isso não tivesse acontecido. Isso são corresponsabilidades. Quando isso é olhado, então nós podemos olhar o outro com humanidade. O Espírito Dias da Cruz diz que o perdão só é possível quando a gente deixa a relação de vítima e algoz e aprende a olhar o outro como parceiro de infortúnio. Vítima e algoz é uma relação de poder. Aquele que fica como vítima é alguém detentor de poder. Porque o que está na situação de vítima é que tem a possibilidade de perdoar ou não. Então isso é um poder. E muitas vezes nós mantemos as situações de vítima no nosso coração e na nossa vida. Por quê? Porque sentimos que precisamos daquela sensação de poder para ficar superior ao outro, que nos faz seguir desta maneira. O perdão só é possível quando a gente abandona esta relação vítima e algoz e olha o outro como parceiro de infortúnio. Que pena que nós escolhemos este caminho. Que pena que você fez assim, que pena que eu fiz assado. Que pena que nós tomamos estas decisões, não é? Via de regra, esta é a única forma possível para seguir. Por exemplo, relacionamentos afetivos. A gente só segue livre para novos relacionamentos afetivos quando a gente se pacifica com os relacionamentos antigos. Só é possível estar verdadeiramente livre para um novo relacionamento quando há algo chamado reconciliação. Reconciliação não significa voltar com aquelas pessoas que tivemos relacionamento, mas significa ficar em paz com aqueles relacionamentos, dando um lugar de amor no coração para todos aqueles que nos trouxeram até aqui. Ainda que sejam as experiências dolorosas e infelizes. Porque senão, essas necessidades psicológicas aqui de trás e essas ausências são projetadas nesses novos relacionamentos aqui, intoxicando estas vias e impedindo de seguir livre para uma construção de amor verdadeira. Então, um parceiro, por exemplo, para estabelecer uma relação de parceria com a sua parceira e uma parceira com seu parceiro, ou vice-versa,
ou um parceiro com um parceiro, uma parceira com uma parceira, necessitam de quê? De olhar para trás e aprender a dar um lugar no coração, ficando somente com aquilo que se construiu de bom. Isso se chama gratidão, que é a linguagem do amor universal. Quando a gente olha para tudo e todos que nos trouxeram até aqui e somos gratos àquilo que nos trouxe até esse instante e até este momento. Assim, nós podemos seguir, livres. Mas quando nós ignoramos o passado, quando nós excluímos, quando nós maltratamos e queremos estabelecer novos relacionamentos, muitas vezes a depressão impede de seguir. Ou as crises conjugais, ou a carência afetiva, as exigências, os medos e tantos outros fenômenos psicológicos se impõem naqueles novos relacionamentos. Então é preciso olhar para as feridas da alma, preciso considerar com muita clareza. O Espiritismo é um pensamento que nos ajuda a olhar para tudo isto e a ver tudo isto com muita honestidade emocional, porque nos faz reconhecer a grandeza divina que está dentro de nós, a potência transformadora que existe no homem, a misericórdia divina que dá recursos infinitos, a beleza da existência na forma da fraternidade, da amizade, do carinho, do acolhimento e de tantas outras coisas. Basta apenas que a gente tenha coragem, muitas vezes, de destampar aquele caminho que nos leva ao coração esquecido e abandonado, que nos leva ao porão, onde as coisas estão acumuladas, intoxicando a alma, não é? Deixando, às vezes até tirando o ar, muitas vezes gerando asma, bronquites, tão frequentes. Há uma imagem muito bonita relativa a isso, de Bert Hellinger, que utiliza-se de uma imagem para dizer dos fenômenos psicológicos, muitas vezes, por trás dos fenômenos respiratórios. Ele diz assim: imaginemos uma casa em que várias visitas e várias pessoas foram chegando, ocupando o seu quarto ou seu espaço em um determinado momento e, ao sair, deixaram sua mala. E então nós vamos deixando a mala lá, e as pessoas vêm e vão deixando as suas malas, até que em um determinado momento os cômodos estão cheios, as malas se acumulam, e então é preciso que olhe para as malas, abra-as, retire aquilo que é importante guardar e deixe a mala seguir. Ou seja, coloque para fora aquilo. É preciso olhar para os relacionamentos, para as passagens, para a vida, para as pessoas e ver aquilo que fica de essencial, aquilo que é o conteúdo, e deixar que o envelope possa seguir. Ou que aquilo que não foi bom vire adubo, ao invés de virar esterco, ao invés de virar algo que se deteriora, não é? A gente escolhe. São opções que nós adotamos na vida de acordo com o posicionamento que temos diante das nossas emoções. Mas o fato é que a vida nos pede esta coragem, o caminho do coração, olhar para dentro com propriedade, reconhecendo as potencialidades que existem dentro de nós, encarando a nossa sombra, acolhendo o que não está amado, resolvido e transformado em nós, reconhecendo as possibilidades de modificação e de transformação e permitindo que o tempo resolva as circunstâncias, né? Nos ensine a dar um lugar para tudo e para todos dentro do coração, porque nós só seguimos livres para a vida quando abrimos na alma o espaço da gratidão e aprendemos a estabelecer com as nossas famílias e com a vida uma relação de amor tão profunda que nos faça sentir conectados com a fonte e com Deus, permitindo-nos seguir, vivenciando esta dualidade humana que existe em nós, sem sucumbir às dificuldades e sem se iludir com as facilidades, mas lidando com este jogo de luz e sombra que existe dentro de nós. Tá claro isso, gente? Alguma pergunta, alguma colocação? Pode falar que eu não fico com raiva, não. Mentira, fico sim, mas eu sei lidar com ela. Nada? Não disse que aqui nos Estados Unidos estava todo mundo resolvido? Muito bem, então nós agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade, rogando a Ele que nos abençoe, que fortaleça esse movimento espírita, que fortaleça esta casa abençoada, o seu trabalho e os seus trabalhadores, que nos dê a todos condições
de prosseguirmos nessa busca de autoconhecimento, de consciência, de verdade, de percepção dilatada, nessa busca de amorosidade, de experimentação das belezas divinas, que continuemos abraçando, sorrindo, sendo fraternos, sendo generosos, sentando, dialogando, conversando, estabelecendo a riqueza da diferença, sabendo lidar com aquilo que traz cada um, todos, e fazendo de tudo isso um grande louvor à vida e um grande louvor ao Criador, na grandeza da diversidade, na grandeza da alteridade, na riqueza que é a somatória de tantas possibilidades possibilite, não é? Que a gente possa levar para os nossos lares esta mesma vibração, possamos levar para os espaços de trabalho esse movimento transformador, possamos levar a divulgação espírita para toda e qualquer parte, não pela pregação, mas pelo exemplo, pela palavra vivida, pelo sentido transformador que empreende nas nossas vidas, demonstrando àqueles que convivem conosco que a mensagem do Consolador, a mensagem do Cristo para as nossas vidas é uma mensagem de compromisso com o amor, independente de bandeiras, independência de raças, independente de credos. Que a gente possa honrar tudo e todos aos quais pertencemos, honrar a família de onde viemos, honrar o país onde nascemos, honrar o país que nos acolhe, o espaço abençoado que nos permite crescer, estudar e trabalhar, que permite sermos quem somos, dando a todos o espaço de amor no nosso coração e a nossa contribuição mais generosa, mais genuína, mais verdadeira, para que a vida possa ser um cântico de amor. E como o amor é a linguagem natural da vida, como é um bumerangue que recolhe e retorna, quanto mais é vivido, quanto mais é vibrado, mais preenche a vida daquele que vive. André Luiz diz com muita propriedade: todo aquele que dedique-se ao trabalho de amor e do bem pode sempre esperar o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Todo aquele que esteja comprometido com o bem pode sempre esperar o melhor, porque vem. Não depende da vida querer dar, é movimento natural da existência, mas às vezes requer tempo para que nós possamos sentir ou saber absorver, assim como também em nossas almas requer tempo, por vezes, para que o efeito da transformação possa ser visto. E às vezes, quando a casa já está abaixo para a reforma e outra nova não foi construída, nós permanecemos como a borboleta que, após a fase de lagarta, está presa no casulo, sentindo-se constrangida pelo esforço de renovação, pela necessidade de tempo, de calma, de aconchego, já não consegue mais rastejar nos solos materialistas da vida, mas tampouco consegue ainda alçar voos aos céus da espiritualidade. É o tempo da transição. É exatamente o tempo que a sociedade vive agora. E se nós temos tempo e paciência para lidar conosco com naturalidade, sabendo que isso também vai passar, então nós podemos acolher em nossas almas aquilo que ainda não está resolvido, aquilo que ainda não está amado, aquilo que ainda é conflituoso, e podemos submeter tudo isso à grandeza e à sabedoria do Criador, que tudo sabe, que tudo pode, que nos comanda com perfeição, com sapiência, e dizer dentro do nosso coração aquilo que Joana de Ângeles nos ensina a fazer com tanta propriedade, quando nos diz: não digamos dentro dos nossos corações: ouve, Senhor, que o teu filho clama, mas digamos, genuflexos no altar da consciência: fala, Senhor, que o teu filho ouve. Que Jesus nos abençoe.